Olá, está começando mais um episódio do Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a neurodiversidade, um tema que está crescendo cada vez mais nas redes sociais e que tem mudado a forma como olhamos para as pessoas com condições como autismo, TDAH, dislexia e outros transtornos. Hoje, nossa convidada é a doutora Juliana Lima, neuropsicóloga, que vai nos ajudar a entender como esses transtornos afetam a vida dos adultos e das crianças e como podemos aplicar o conhecimento sobre neurodiversidade de forma prática. Vamos desmistificar esses temas e falar sobre como lidar com os desafios e oportunidades que eles trazem no dia a dia. Bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Natália. Obrigada a todos que estão assistindo. É um prazer poder participar de um programa tão legal, tão importante, que informa tanto a gente a respeito de assuntos tão relevantes, né, como saúde como um todo. É um prazer participar. Então vamos lá, doutora, vamos começar. O que exatamente, é neurodiversidade e como ela se aplica ao cotidiano das pessoas, e especialmente aos adultos? Neurodiversidade ou neurodivergência é um conceito que a gente utiliza para entender e para explicar que existem várias formas de funcionamento cerebral, né, neurológico. Porque antes a gente tinha uma ideia de que existia um jeito de funcionar válido e tudo aquilo que fugia daquilo que era típico estava errado, né, ou era algum tipo de adoecimento. Então, hoje a gente já tem a ideia de que existem outras maneiras de funcionar dentro da nossa sociedade, né, que também são válidas. E quando a gente está falando de modo de funcionamento, a gente está falando sobre coisas como atenção, memória, a própria socialização. Então, em resumo, neurodiversidade é isso, né? É o conceito que explica que o nosso cérebro pode ter jeitos diferentes de funcionar e não necessariamente isso indica alguma doença ou problema. E doutora, como a gente pode diferenciar a neurodiversidade de doenças mentais? E por que é importante entender essa diferença? Então, quando a gente está falando sobre doença mental ou transtorno mental, a gente está falando efetivamente sobre uma condição que traz prejuízos para esse indivíduo. Então, se a gente está falando, por exemplo, do público adulto, ele pode ser neurodivergente, como, por exemplo, ter alguma questão de diferença na socialização, e isso passa a ser um transtorno mental quando essa diferença traz a ele prejuízos importantes. Então, não consegue se socializar de uma maneira saudável, não consegue compreender as nuances que envolvem, né, as relações sociais. Então, a diferença básica é essa, né? A neurodivergência aponta uma maneira diferente do funcionamento cerebral e o transtorno mental ou a doença mental vai apontar um nível de prejuízo intenso para esse indivíduo, tanto individualmente quanto nas relações, né, com os pares. Não, perfeito. E como a gente pode aceitar essas diferentes formas de funcionamento cerebral que podem melhorar nossas relações no trabalho, em casa e até no autocuidado? Quando a gente fala sobre aceitação da neurodivergência, a gente está falando sobre dois processos muito importantes. O primeiro deles é o conhecimento, né, o entendimento de que as outras pessoas podem ser diferentes de mim e lidar com as demandas de uma maneira diferente de mim. Então, por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa super organizada, que eu tenha horário para tudo, né, que eu tenha ali um olhar mais prático sobre as coisas, e pode ser que uma colega de trabalho tenha uma outra forma de organização, que ela precise mais de previsibilidade do que eu, né, que ela precise saber com mais antecedência alguns tipos de compromisso do que eu, para que ela possa ter mais tempo hábil para se organizar. Então, quando a gente está falando sobre esse processo de aceitação, a gente está falando sobre isso, aumentar a tolerância para com o outro e, às vezes, com a gente, né? Porque às vezes somos nós que não temos um funcionamento ali típico ou esperado pelas outras pessoas. Então, ajuda bastante a alinhar as expectativas, respeitar as limitações e, né, o potencial das outras pessoas e o nosso também, para que a gente possa entender que a nossa régua não é uma régua universal e que as outras pessoas podem ter outras maneiras de atingir resultados tão positivos quanto os nossos, inclusive com relação a desejo, elas podem querer outras coisas, gostar de outras coisas, né? Se sentirem mais confortáveis em outro contexto. Então, isso faz com que a gente cresça, que as nossas relações melhorem, porque há a diminuição de conflitos,
quando eu entendo que o funcionamento do outro é diferente do meu, e a gente tende a se frustrar menos, porque a gente tende a alinhar melhor as expectativas quando a gente olha para o outro com as próprias capacidades, né? Quando a gente não se utiliza sempre como um meio correto, digamos assim, de comparação. E você acha que você acredita, né, que essas discussões que se tem, né, sobre neurodiversidade, sobre esses transtornos nas redes sociais está ajudando a reduzir esses estigmas e promover principalmente a inclusão? Eu acredito que sim, mas com certa ressalva, né. Eu acho que a gente precisa pensar não só na quantidade de informações, mas na qualidade dessas informações. Então, programas que tenham um viés mais informativo, como esse, por exemplo, né, que estão chamando pessoas que conhecem um assunto, que estudam um assunto, que trazem isso de uma maneira, mais responsável, eu acho que são super importantes, porque aí as pessoas conseguem ter acesso a informações que antes a gente não tinha, porque era muito focado no campo acadêmico, né, nas universidades, por exemplo, então a gente aumenta o acesso à informação, mas quando são pessoas pouco preparadas, ou então que traduzem conceitos assim mais complexos de um jeito mais simples, isso também pode causar o oposto, né, uma desinformação. Então hoje a gente vive num esquema, por exemplo, nas redes sociais, de muita gente atribuindo a si e a outras pessoas diagnósticos que são muito complexos, que às vezes levam anos para a gente ter. Então, eu acho que sim, a rede social tem um potencial muito grande de disseminar informações, mas a gente tem que ter cuidado no processo de filtragem, né? Quem é que está falando isso, né? Qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem dentro da vivência ou do estudo, e o que que isso pode agregar para mim. Então, sim, mas com algumas ressalvas, né? Vamos agora navegar um pouquinho por cada tipo desses transtornos, né? Vamos começar pelo autismo. Agora, em abril, a gente está comemorando o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? Explica um pouquinho para a gente o que é o autismo e como ele se manifesta no dia a dia das pessoas. Então, o transtorno do espectro autista é uma condição de neurodivergência que traz também alguns prejuízos, principalmente no sistema de comunicação e linguagem e comportamentos que sejam mais restritos e mais repetitivos. Então, quando a gente está falando sobre esses comportamentos, a gente está falando sobre uma dificuldade um pouquinho maior de lidar com mudanças, por exemplo, lidar com imprevistos. Então, geralmente, pessoas que tenham o autismo, eles vão sofrer um pouco mais com coisas que fogem do controle, do combinado, né? Então, quando a gente está falando sobre crianças, por exemplo, geralmente essa condição também está associado a outras dificuldades, como, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente tem um atraso da linguagem na fase de desenvolvimento, né? Uma dificuldade ali de se relacionar com outras crianças de uma maneira positiva. Então, parecem ser mais alheios a essa questão de socialização, e isso ao longo do tempo, se não for incentivado, tende a trazer alguns prejuízos um pouco mais profundos. Além disso, o autismo também tem uma grande característica que está relacionado ao sistema sensorial. Então, são pessoas que tendem a ter uma sensibilidade maior aos 5 sentidos, né? Tanto a questão do barulho, principalmente, que é o mais conhecido, né? Mas também pode ter uma sensibilidade maior a luzes, uma seletividade alimentar, então uma dificuldade de comer coisas que tenham texturas diferentes ou cores diferentes, gostos diferentes. Então, são essas 3 áreas que a gente tem notado mais frequentemente: a questão sensorial, a questão da comunicação e da linguagem, e a questão, dos comportamentos mais restritos, mais repetitivos, com uma baixa flexibilidade, né, assim, uma dificuldade de lidar com aquilo que saiu do esperado ou que saiu do combinado. E existe algum tipo de diferença na forma como o autismo se apresenta para as mulheres? Existe essa diferença entre homens e mulheres, que muitas vezes podem ser subdiagnosticados? Sim, a gente tem estudos muito recentes fazendo essa diferenciação, acho que essa é uma questão importante até para a gente citar, mas o que a gente tem percebido através desses estudos é que geralmente as meninas, elas têm uma habilidade um pouco maior de imitação social.
Então, elas tendem a se adequar melhor à sociabilização, e isso faz com que esse diagnóstico seja menos identificado nesse processo, né, de desenvolvimento. Até porque a gente espera, né, dentro da sociedade, com essa questão de ideia de gênero, que as meninas sejam mais quietas naturalmente, né, que nesse primeiro momento elas não tenham ali uma troca como a gente espera dos meninos, né, que eles se relacionem ali de uma maneira mais intensa. Então, acontece bastante isso, é como se as meninas tivessem uma camuflagem social melhor nesse sentido. Só que isso vem acompanhado de prejuízos mais internalizados. Então, a gente vê que quando não é diagnóstico, né, quando não é diagnosticado, perdão, e nem tratado corretamente, isso pode causar outras questões, como, por exemplo, um índice de ansiedade maior, o próprio humor deprimido que pode surgir, justamente porque essas dificuldades vão existir. A questão é que as outras pessoas podem demorar mais para identificá-las como algo que seja relevante, como geralmente é com as crianças, meninos, né, com os meninos. E qual estratégia e prática a gente pode adotar, né, para melhorar esse equilíbrio emocional e social também, dessas pessoas que têm autismo, né, independente do ambiente que elas estejam? Acho que o primeiro ponto é que a gente precisa disseminar quais são essas dificuldades para que a gente possa preparar os ambientes para receber essas pessoas. A gente fala bastante, até no contexto de saúde, como fortalecer essas pessoas para lidar bem com os ambientes externos. Mas é muito importante que os ambientes externos estejam adaptados à neurodivergência como um todo, né? Então, no caso do autismo, é muito importante que os ambientes sejam mais controlados com relação a estímulos, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um lugar cheio de pessoas, com várias pessoas falando ao mesmo tempo muito alto, isso tem uma potencialidade de desencadear uma crise numa pessoa autista maior do que se for um ambiente mais controlado, né? Que as pessoas falem mais baixo, que não tenha tanta agitação. Então, quando a gente está falando sobre técnicas que a gente pode utilizar diariamente com relação ao perfil sensorial, que é um pouco mais sensível, a gente vai para esse campo, né? Diminuição ali de estímulos sonoros, externos, visuais, para que ele tenha mais facilidade para se regular. E quando a gente está falando sobre comunicação e linguagem, aí é um ponto importante de estímulo, ao contrário, né, da questão sensorial. Então, na questão sensorial a gente diminui um pouquinho, na comunicação a gente intensifica. Então, é muito importante que a gente fale com as crianças quando estão desenvolvendo linguagem, que a gente estimule essas crianças a utilizar essa linguagem, porque o que a gente vê nessa primeira fase é que, às vezes, por não saber, o adulto vai adaptando o próprio comportamento à falta da fala daquela criança. Então, ela já não precisa pedir, ela pode apontar e ela ganha. Né, ela pode levar a gente até o objeto que ela quer. E mesmo que a gente utilize essa técnica para oferecer para a criança o que ela quer, é muito importante que a gente consiga juntar isso ao estímulo verbal. Agora, quando a gente está falando sobre linguagem e comunicação do público adulto, é muito importante que a gente tenha uma fala direta e organizada, porque são pessoas que vão ter mais dificuldade de lidar, por exemplo, com sarcasmo e ironia, né, coisas que são ali mais subtendidas. Então, para facilitar a participação dessas pessoas em qualquer ambiente social que seja, é importante que quem não tenha o espectro consiga organizar a própria fala para que aquilo fique claro para o outro. Eu acho que são coisas importantes para a gente treinar, né? Pensar não só no que você quer dizer, mas dizer exatamente o que você quer que a outra pessoa entenda. Então, eu acho que é interessante essa pergunta, porque deixa muito claro que, para quem é neurodivergente e para quem não é preciso que haja adaptação, né? E que haja melhorias nos próprios comportamentos e paciência com a gente e com o próximo, né? Eu acho que isso é bem importante. Você falou um pouco, né, desse estímulo, saber podar, né, saber botar essas pessoas confortáveis em seus ambientes, mas ao mesmo tempo estimular. Estimular não quer dizer que precise levar as pessoas para ambientes agitados, por exemplo, né? E aí eu já emendo como as famílias podem identificar esses sinais de autismo em crianças mais novas e até em adultos, né, em outros adultos. E o que elas podem fazer além desses pontos que a senhora já trouxe para apoiar a comunicação e a interação desde cedo?
Então, os primeiros sinais estão muito relacionados à questão do contato visual, que geralmente é menos frequente em crianças autistas, mesmo os bebezinhos, né? Então, a gente tem muitos relatos, por exemplo, de mães que durante a amamentação a criança não olha, né? Não tem nenhum tipo de troca ali visual. A gente tem a questão do atraso da linguagem, que às vezes não, né? Mas que tende a ser bem comum nesse campo, então são sinais de alerta. Mas isso é bem importante também de deixar claro. São sinais de alerta, mas não identificam imediatamente o autismo, porque a gente tem outras características que podem acompanhar, né? Mas é interessante que se busque auxílio de um profissional que seja especializado nessa área, para que esse profissional auxilie essa família a identificar se esse conjunto de sinais pode sugerir a presença do transtorno do espectro autista. Então, quando a gente está falando sobre crianças pequenininhas, a gente tem essas questões: contato visual, a questão do atraso da linguagem, identificar se aquela criança interage com você nos seus processos de interação, então, nas suas brincadeiras, quando você está mexendo ali no neném, se ele tem essa interação com você ou não, né, se parece uma criança mais alheia, e quando a gente vai crescendo um pouquinho, né, quando a criança vai crescendo um pouquinho, identificar se há ou não a presença, por exemplo, de seletividade alimentar, se essa criança tem interesse por outras crianças, e se há regressão no processo de desenvolvimento. Então, quando a gente está falando sobre autistas nível 2 a 3 de suporte, a gente tende a ter mais dificuldade em processos aqui naturais do desenvolvimento, como desfraude, por exemplo. Então, essa criança está seguindo uma linha crescente de desenvolvimento ou chegou em algum momento em que ela regrediu ou que ela não conseguiu evoluir? Acho que esses são pontos importantes. Com relação a adultos, a gente vai falar muito mais sobre essa questão de padrões repetitivos e restritos de comportamentos. Então, são aqueles adultos que não conseguem ser flexíveis para as demandas externas, então, desmarcou um compromisso, acaba sofrendo muito com isso, ou então uma coisa não deu certo, acabou se desestruturando, e a questão da socialização, né? É um adulto que se interessa por socialização, ou é um adulto que, apesar de se interessar por socialização, tem dificuldade nisso, né, apresenta ali algum prejuízo nesse sentido. E aí, identificando qualquer sinal, é interessante que se busque um profissional, que pode ser o psicólogo, o neuropediatra, o neuropsicólogo, né, como no meu caso, para que esse profissional faça o encaminhamento necessário de investigação e, depois disso, né, de tratamento para essa pessoa. Trazendo agora para um outro tipo de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Falei certo? Sim. Pronto. Muitas pessoas associam, né, o famoso TDAH apenas à hiperatividade, mas ele vai muito além disso. Como o TDAH se manifesta na vida adulta? Na vida adulta, o maior prejuízo que nós temos é naquilo que a gente chama de funções executivas. Então, o que é uma função executiva? É algo que determina o meu comportamento para atingir um objetivo. Então, quando eu estou falando, por exemplo, sobre planejamento, eu tenho que organizar o meu comportamento para atingir algo que eu quero a longo prazo. Isso é uma função executiva. Então, quando a gente está falando sobre TDAH na vida adulta, os maiores prejuízos estão relacionados à desatenção, mas no sentido de desorganização. Então, vão ser pessoas que vão ter mais dificuldade de gerenciamento de vida, tanto de compromissos quanto de decisões, porque é muito associado também a uma certa impulsividade. Então, para quem tem TDAH, por exemplo, é muito mais difícil você, por exemplo, juntar dinheiro durante 6 meses, porque é um cérebro que busca uma recompensa mais imediata. Então, o controle inibitório, né, o controle de impulsos para quem tem TDAH é muito mais difícil, vai demandar dessa pessoa muito mais esforço. E quando a gente está falando da vida adulta, a maior parte das nossas demandas, né, da necessidade que a gente tem de resolver as coisas, está associada ao nosso controle de impulsos, né? A gente vai dizendo alguns nãos para nós, para conseguir obter alguma coisa lá na frente. Então, a gente tem prejuízos relacionados a essas questões e funções executivas. A gente também vai ter certo prejuízo na socialização, mas em outra questão, diferente do autismo, que é justamente isso, né? O você conseguir se relacionar com as outras pessoas, se responsabilizando por isso de uma maneira organizada.
Então, a gente tem uma certa dificuldade nisso. Então, sei lá, eu falei para uma pessoa que tem TDAH uma coisa uma vez, ela não registrou essa informação, vou ter que falar de novo, vou ter que falar de novo, até que ela consiga internalizar isso, dependendo do grau, né, do nível do TDAH. Mas pensando na vida adulta é isso, uma dificuldade de gerenciamento das questões da vida mesmo, de planejamento e de controle dos próprios impulsos. Essa seria a principal dificuldade do dia a dia? A principal dificuldade do dia a dia, porque isso vai envolver todos os setores da vida. Então, desde o trabalho, por exemplo, que eu não consigo organizar quais são as prioridades de entrega que eu tenho, até o meu relacionamento interpessoal, porque aí eu não consigo me responsabilizar por alguns compromissos e seguir algumas regras que foram propostas e que foram aceitas, até a faculdade, porque eu não consigo me concentrar durante muito tempo num determinado estudo. Então, vai gerando para esse indivíduo prejuízos em todas as áreas. E aí fica muito difícil de conseguir gerir e organizar. Então, quem tem TDAH tem uma dependência maior de ajuda externa, né, de estratégias externas. E o que as pessoas com TDAH podem fazer para melhorar nessa questão de organização, de produtividade? O que elas podem fazer na prática? Uhum. Primeiro de tudo é buscar auxílio médico, né? Eu acho que isso é muito importante de deixar claro, porque até pensando um pouquinho até nas redes sociais, as pessoas têm dito bastante que tem TDAH, né? Então, e que como se isso fosse uma característica da personalidade daquela pessoa. É uma característica do funcionamento dessa pessoa, mas se traz prejuízo, precisa de tratamento. Então, esse é o primeiro ponto, né? A busca por profissionais capacitados. Mas quando a gente está falando de técnicas mais práticas, coisas que parecem muito simples ajudam muito. Por exemplo, agenda, alarmes, né, compromissos que sejam registrados e que sejam cumpridos. E uma coisa que é essencial para quem tem TDAH, que é a diminuição dos objetivos, a divisão dos objetivos grandes ou das tarefas grandes em pequenas partes. Porque quando eu divido um trabalho muito grande em pequenas partes, ao longo da minha execução, eu vou tendo a sensação de que eu estou construindo algo e de que eu estou sendo recompensado por isso. Então, se eu falo para alguém que tem TDAH, por exemplo, que ele vai ter que escrever, sei lá, 50 páginas, vai ser muito mais difícil para que esse cérebro entenda esse processo de uma maneira leve do que se eu pedir 5 páginas aos pouquinhos, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque quem tem TDAH tem uma tendência maior também à procrastinação. Então, é isso. Tudo aquilo que você sente que pode te ajudar a organizar a sua vida, use. Então, retomando, aplicativos, por exemplo, de rotinas, de você colocar lá o que você vai fazer no seu dia e ir colocando o que foi cumprido, ajuda muito, né? Você conseguir escrever as coisas que você precisa realizar, ajuda muito. Gravar aquilo que você precisa fazer ao longo do dia também ajuda. Então, é basicamente isso. Aquilo que você puder utilizar como meios de organizar a sua rotina, os seus objetivos, vai ser muito interessante para quem tem TDAH. E existe, assim, alguma modificação, alguma melhora, né? Vamos fazer assim, dizer assim, alguma melhora no ambiente, seja ele de trabalho ou de casa, né? Que a pessoa que tem TDAH pode fazer, que vai ajudar a facilitar e melhorar a sua qualidade de vida? Eu falo assim, Uhum. ajustes no ambiente mesmo. Assim como o autismo, quem tem TDAH tende a ter uma sensibilidade um pouquinho maior também nessa questão sensorial, mas de um jeito um pouquinho diferente também. Então, assim, se você está num lugar muito bagunçado, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é interessante que se blinde disso. Então, você pode usar aquele fone, né, que vai separar um pouquinho você desse ambiente, justamente porque isso é interessante. Quando a gente está falando sobre déficit de atenção, as pessoas geralmente entendem que aquela pessoa não tem atenção. E, na verdade, isso não acontece. O que acontece é que existe uma dificuldade do cérebro de selecionar qual é o estímulo em que ele precisa manter a atenção. Por isso que, geralmente, as mães, né, falam assim, ai, ela tá focada na lição, mas se passa uma mosquinha, ela vai acompanhar a mosquinha. Mas, às vezes, é a única criança que vê a mosquinha. Então, ela tem uma habilidade de atenção. Agora, controlar essa habilidade é que é difícil. Então, ambientes mais organizados,
ambientes menos estimulantes e que exista previsibilidade, geralmente são muito melhores para quem tem transtornos de neurodesenvolvimento como um todo, né? Que são esses transtornos que iniciam na infância, como o TEA, que é o autismo, e também o TDAH. Mas ambiente de trabalho é isso. Quanto mais previsível e organizado for o meu ambiente, mais facilidade eu tenho de lidar com essas demandas. E quais são os direitos, assim, por exemplo, uma criança que tem TDAH e tem uma certa dificuldade, por exemplo, como você citou, em fazer provas, né? Uhum. O que é uma escola, né? O que o local dela de ensino pode fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Talvez ter uma pessoa ao lado para poder estar junto, fazendo, por exemplo, fazendo aquela prova, fazer uma prova oral em vez de fazer uma prova escrita. São mecanismos que se usam hoje em dia no ambiente escolar, mas focando assim em termos de no termo infantil, né? Voltado para as crianças? Sim, a gente solicita sempre algumas adaptações, principalmente no início do tratamento, né, quando aquela criança ainda está apresentando bastante prejuízo. Então, uma delas, geralmente, é adaptação no próprio material, porque geralmente a gente tem materiais escolares que vão aumentando a quantidade de texto, por exemplo. Então, é um texto muito grande para uma pergunta depois no final. Quem tem TDAH, principalmente o disperso, o hiperativo também, né? Quem tem TDAH de modo geral, vai ter mais dificuldade no processamento de informação quando são muitas informações juntas. Então, a gente pede, por exemplo, que se diminua a questão, que fique mais objetiva para que aquela criança consiga ler efetivamente, interpretar aquilo e responder corretamente. Geralmente a gente pede um aumento no tempo das provas, né, para que ele possa se reorganizar enquanto está fazendo a avaliação, porque às vezes a gente tem crianças que têm TDAH e que precisam ali de mais tempo, porque tem uma redução na velocidade de processamento, então processa mais lentamente as informações, e em casos que sejam mais graves, né, que os sintomas sejam mais graves, a gente pode solicitar também que essa criança faça a prova num ambiente diferente, né, das outras, porque o que acontece aí quando é, por exemplo, um perfil hiperativo, é que uma criança está entregando a prova, todas as crianças vão levantando para entregar, e aí toda vez que uma criança levanta, ele dispersa, ou vai sentindo a necessidade ali de se movimentar ou de entregar também. Então, geralmente as adaptações são essas. A gente sempre orienta as escolas que exista uma previsibilidade com relação às avaliações, que não se faça, por exemplo, prova surpresa, né, ou que essa escola tenha uma comunicação legal com os pais, para que os pais também possam auxiliar no processo de preparação dessas atividades, né, para que essa criança estude também em casa. Então, quando a gente está falando sobre adaptações, a princípio são essas. Aí, em casos mais específicos, que aparecem necessidades, dificuldades mais específicas, a gente vai moldando ali um plano de intervenção, tanto para a escola quanto para casa, né? Mas, a princípio, é isso, previsibilidade, organização do ambiente, se necessário, esse ambiente separado para que se faça essa prova, né? E agora a gente trazendo um outro tipo de transtorno, né, que é o opositor desafiador, o famoso TOD, né? O que é esse transtorno e como ele afeta as famílias? O TOD, ele é um transtorno que vai falar justamente sobre um comportamento da criança que é mais desafiador, que se coloca em oposição a frentes hierárquicas. Então, são crianças que vão ter mais dificuldades de se adaptar a regras, de se adequar a ambientes que sejam organizados, principalmente porque o maior prejuízo de quem tem TOD está numa dificuldade muito grande de lidar com frustrações. Então, receber um não, por exemplo, geralmente causa reações mais intensas naquela criança, e uma dificuldade de autorregulação. Então, são crianças que dependem muito de outras pessoas para que elas consigam se organizar. Então, quando a gente está falando de TOD, a gente está falando disso, uma criança que tem dificuldade de se adequar às regras, justamente porque não conseguem suportar de uma maneira saudável o sentimento de ter um desejo frustrado. Então, para as famílias, isso é muito difícil, porque é papel dos pais educar essa criança. E dentro da educação, a gente recebe nãos, né? A gente não vai poder fazer tudo o que quer fazer, na hora que quer fazer e do jeito que quer fazer. Só que como é um comportamento muito recorrente,
tem uma tendência de intensificar ao longo do tempo, geralmente o que acontece é que as famílias elas vão ficando mais desgastadas, e aí elas começam a, às vezes consciente, inconscientemente, a expor menos essas crianças à frustração. Então, a gente não consegue treinar mais, né, essas crianças, porque tudo, gente, quando a gente está falando sobre frustração, atenção, memória, tudo isso precisa ser exercitado, precisa ser treinado. Então, se como eu não consigo lidar com essas reações, né, mais intensas e às vezes agressivas, no caso do Todd, eu acabo evitando frustrar essa criança, ela não tem a exposição necessária para aprender a lidar com esse sentimento. Então, o maior prejuízo para a criança e também para a família, para a escola, é justamente esse, né? O comportamento daquela criança é muito insistente e é muito desafiador. Então, a tendência é que o adulto acabe cedendo, justamente porque esgotou todas as formas de lidar com aquilo, não sabe o que fazer. Então, o TOD é um transtorno difícil nesse sentido, né? E essa imposição de desafio, né, que o Todd traz, é o principal comportamento que todas as famílias, né, como os educadores devem observar. E aí eu ainda emendo, o que a gente pode fazer para lidar melhor, de uma forma mais eficaz com o Todd? Uhum. Aí existe uma questão muito interessante, né? Porque sim, externamente são esses os comportamentos mais difíceis de lidar, então geralmente são os que chamam mais atenção, tanto da família quanto da escola, porque é o que afeta diretamente a família e a escola. Mas quando a gente está falando sobre maior dificuldade ou prejuízo para a criança em si, é justamente a autorregulação, que é muito difícil, e o sofrimento que vem acompanhado da frustração. Porque essa desregulação faz com que eles tenham comportamentos mais impulsivos e às vezes, inclusive, se colocam em risco, né? Então arremessam coisas, brigam com pessoas, né? Acabam se envolvendo ali em questões mais difíceis de intervenção e até mais arriscadas para eles mesmos e para quem eles convivem. Então, quando a gente está falando sobre intervenção com uma criança que tem TOD, primeiro é não ignorar esses comportamentos, acreditando que são comportamentos infantis. Obviamente que toda criança vai negar tomar banho, por exemplo, né? Toda criança não vai querer fazer aquilo que ela precisa fazer o tempo inteiro. A famosa birra. Exatamente. Mas isso não pode ser recorrente a ponto de trazer para essa criança prejuízos em várias áreas da vida. Porque é o que acontece, os pais param de sair com a criança, porque a criança não consegue lidar com o fato de que ela não vai comprar o brinquedo, né? Eles deixam, a escola acaba não conseguindo lidar com ela, e aí tendem a intervir de outra maneira, né? Às vezes pedindo para os pais irem acompanhar a criança, porque a escola não pode fazer nada, né? Se a criança se nega a fazer as atividades. Isso começa a trazer prejuízos com os amiguinhos, né? Porque aí não aceita o não de ninguém, não é só da professora, né? Se ele quer brincar de uma coisa e outra criança não quer brincar de outra coisa, acabou. Então, isso vai trazendo vários prejuízos numa fase de desenvolvimento muito importante, porque é onde ele vai aprender, né, a lidar com isso. Então, quando a gente está falando de intervenção, é ter regras claras e persistentes. Então, mesmo que seja muito difícil, existem coisas que são inegociáveis. E aí, se você ensina para essa criança que se ela chorar muito, se ela jogar muitas coisas, se ela nunca se acalmar, ela vai no final conseguir o que ela quer, a tendência é que aumente a probabilidade de ela fazer isso durante mais tempo. Então, se dessa vez ela ela teve uma crise de choro, jogou as coisas e você negou durante 5 minutos. No 6º minuto você deixou, você pode contar que na próxima vez vai ser 10 minutos. Então, isso vai piorando esse comportamento. O que os pais precisam primeiro fazer? Organizar a rotina deles para entender dentro daquela família o que é permitido e o que não é permitido. Porque às vezes isso não é claro nem para os pais. E quem tem TOD, com a criança que tem TOD, as exceções elas precisam ser muito raras. Justamente porque esse comportamento opositor já é muito frequente. Então, se não pode jogar videogame à noite, não pode jogar videogame em nenhuma noite. Né? Não é assim, hoje tudo bem porque eu sei que você mereceu. Não, não pode jogar.
Eu acho que esse é um ponto importante, ter regras claras, que se apresente para essa criança de uma maneira clara e organizada, e ser capaz de ter aquilo que aquela criança não tem. Então, se você é um Controle adulto e emocional. você é responsável por uma criança que tem dificuldade de lidar com a frustração, você não pode lidar do mesmo jeito que ela, né? Não é gritando que você vai ensinar para a criança que ela não pode gritar. Então, acho que esse é um ponto importante. Trabalhar primeiro em si, para que você possa sustentar aquilo que vem com a criança. Mas nesses casos, querida, de todos esses transtornos que a gente conversou até agora, é muitíssimo indicado que os pais busquem um serviço de parentalidade, né, de orientação parental, justamente para que essas estratégias sejam adaptadas para aquela criança, para aquela família, porque não adianta a família, por exemplo, dizer assim, não vai ter acesso à tela nunca, se dentro daquela dinâmica eles não conseguirem manter isso. Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Os profissionais ajudam muito nisso, na especialidade para aquele contexto, para aquela família. Interessante isso, né? Impor limite, os pais, né, terem um autocontrole emocional, né, ter Exato. uma firmeza dentro deles para poder conseguir impor também e ser firmes também na hora de falar um não, né? Que hoje em dia é tão mais difícil. Essas são, digamos assim, vou chamar de conselho, mas as principais práticas, geralmente, para ajudar a amenizar e trazer um tipo de controle para as pessoas que têm TOD? Sim, né, a imposição de limites no primeiro momento, mas quando a gente está falando especificamente sobre o paciente em si, o que precisa fazer é orientá-lo a como lidar com aquela emoção. Porque a gente não pode só punir um comportamento, mas não ensinar para ele outras formas de lidar com aquilo. Então, se eu bato numa criança, por exemplo, que está chorando, ela vai parar ali de fazer o que ela está fazendo, mas não é porque ela está aprendendo a lidar com aquilo. Tanto que muitas vezes, crianças em que os pais batem várias vezes. Justamente porque não se aprende com esse comportamento. A gente para de pintar a parede porque a gente está apanhando, não vai continuar pintando a cabeça, né, a parede porque a gente está apanhando, mas aí a gente vai fazer outra coisa que não está de acordo com a regra. Então, esse é um ponto muito importante. Diretamente com a criança, é trabalhar exercícios de regulação emocional, para que a gente diminua a intensidade dessas emoções e orientá-la a como ela pode lidar com isso. Então, ela pode conversar, ela pode dizer o que está incomodando, né? Ela pode chorar, mas o choro não vai trazer para ela aquilo que ela quer, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Educar as famílias e educar a criança, né? E aí, nesse caso, a melhor profissional para isso é justamente a psicóloga, né? Psicoterapeuta, que vai trabalhar tanto com a dinâmica familiar quanto com a criança, estratégias de autorregulação. Quais são as diferenças entre ansiedade e depressão em relação às respostas emocionais normais que todos sentimos de vez em quando? A ansiedade é um transtorno que vai trazer primeiro uma sensação de preocupação muito grande que não se consegue controlar. E não necessariamente essa preocupação está relacionada com algo que vai acontecer. Então, você estar ansiosa para fazer uma prova é natural. Agora, você estar muito ansiosa com algo que pode ou não acontecer, aí já é um estado de alerta. Geralmente, a ansiedade, ela é acompanhada de questões físicas, como, por exemplo, a taquicardia, uma dificuldade de respirar, né, uma aceleração ali na respiração e pensamentos que não param, né? Um se intercala ao outro e fica aquela confusão ali na cabeça. Então, esses são os primeiros sinais, né? Se você está tendo muita essa sensação de preocupação incontrolável e isso está associado a um desconforto físico, seja tremor, né, o coração acelerado, a dificuldade da respiração, busque um profissional para que você receba ajuda nesse processo de diagnóstico e tratamento. A depressão já é um transtorno de humor, então essa pessoa ela vai começar a sentir um humor deprimido. Um humor deprimido não necessariamente é um humor triste, é importante explicar isso. Humor deprimido é um humor desesperançoso, é quando aquela pessoa deixa de ver sentido nas coisas que ela faz, vem acompanhado com um sentimento de vazio, ou de perda de prazer. Então, eu gostava muito de fazer determinada coisa, hoje eu faço essa coisa e eu não tenho mais o prazer que eu tinha, eu não me sinto mais feliz com isso. Então, esses geralmente são os primeiros sinais. Aí, isso vai estar associado, por exemplo, a dificuldade de sono, ou dormir muito, comer pouco, ou comer muito, né? Uma dificuldade de lidar com a socialização e uma
intensidade maior no isolamento, né? Eu acho que esses são os sinais de alerta mais importantes para esses dois transtornos. Pronto. E, doutora, e como a gente pode identificar a ansiedade e a depressão no cotidiano e quando esses sentimentos se tornam um problema, né? Quais são os sinais de alerta para buscar ajuda profissional? Então, querida, quando a gente está falando sobre a identificação desses transtornos e a diferenciação do que é normal e do que não é, né, do que é saudável e do que não é, a gente sempre vai pensar em 3 características. A primeira delas é os sintomas, né? Então, na ansiedade, a gente tem essa questão da preocupação muito constante, associada à aceleração cardíaca, tremores, um pensamento muito acelerado. Na depressão, a gente tem o humor deprimido, né, desesperançoso, uma dificuldade de ver sentido nas coisas, né, um sentimento de vazio, um isolamento social. Depois que a gente identificar os sintomas, a gente vai ver a intensidade desses sintomas e o contexto em que eles estão. Então, é natural que você tenha, por exemplo, um sentimento de muita preocupação se você está passando por uma necessidade financeira. Se você tem uma prova para fazer amanhã, se você está fazendo uma atividade em que você se sente exposta e você não está confortável. Então, a ansiedade neste contexto, nesses contextos, ela está adequada, né? Porque a ansiedade é uma sinalização que nosso cérebro dá para a gente de que você, de alguma maneira, pode sofrer alguma coisa, né? Pode ter uma consequência negativa. É natural que você se sinta triste ou que você sinta a necessidade de ficar sozinha, por exemplo, quando você está passando por um processo de luto. Isso não necessariamente indica um transtorno depressivo, mas para a gente identificar esses transtornos, a gente tem que levar em consideração sintomas, intensidade, contexto e a terceira questão, que é o prejuízo. Esses sintomas têm trazido para o meu dia a dia prejuízos, né? Eu não estou conseguindo trabalhar como eu trabalhava antes, eu não estou conseguindo me relacionar como eu me relacionava antes, eu não estou conseguindo fazer as tarefas do meu dia a dia, coisas básicas, como, por exemplo, tomar banho, me alimentar bem, dormir bem. Então, é assim que a gente faz essa diferenciação, sempre pensando nesses 3 fatores. E quais são as estratégias, né? O que é uma pessoa que tem o transtorno tanto da ansiedade como o transtorno da depressão, ela pode fazer no dia a dia para tentar amenizar e melhorar de alguma forma o seu bem-estar emocional? O que elas podem fazer? Interessante, né? Porque todas as vezes que você me perguntou sobre o que as pessoas podem fazer, eu trouxe para você uma questão básica que é a previsibilidade. Então, ter uma vida organizada, com as questões básicas bem definidas, como, por exemplo, alimentação, exercício físico, é muito importante. E, além disso, o tratamento psicológico, né, e psiquiátrico, quando necessário. Mas nesse caso, por exemplo, do transtorno principalmente de ansiedade, né, e depressivo, que pode ser por diversos outros gatilhos, né, da correria, por exemplo, do dia a dia de trabalho, ou de algum trauma que a pessoa teve, acaba pegando, acaba se transformando, né, nessa questão da depressão. Essa questão da previsibilidade talvez não fique tão próxima, né? Tem alguma nesses casos, né, específicos, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para, de alguma forma, tentar amenizar mesmo assim, mesmo que não seja previsível? Uhum. Querida, nesse caso, a qualidade de vida, nesse sentido do básico, né? Então, eu preciso garantir que eu estou me alimentando bem, que eu estou fazendo exercício físico, isso é muito importante, não é só uma questão física visual. E a questão do sono, a qualidade do sono muda bastante, então essas questões são bem importantes. Doutora, nas redes sociais a gente vê cada vez mais pessoas se autodiagnosticando com transtornos como TDAH, autismo, ansiedade e até a depressão. Qual é o impacto disso na saúde mental das pessoas? O impacto é muito grande, justamente porque alguns desses sintomas, eles são reações naturais. A ansiedade, por exemplo, é uma reação natural, todo mundo tem, e ela faz parte, inclusive, das reações que a gente tem de manutenção e sobrevivência. Então, se a gente retira totalmente a ansiedade da vida de uma pessoa, ela não consegue mais ter sinalização de risco. E isso traz um prejuízo muito grande, né? Então, como que essa questão do autodiagnóstico atrapalha? Porque um sintoma só, uma característica só,
não denota diagnóstico. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai pensar, por exemplo, sobre depressão, a gente tem uma lista de sintomas, e para que a gente feche esse transtorno, essa pessoa tem que atingir uma quantidade específica desses sintomas, né? Então, o que acontece na internet é que a gente tem muitos relatos mais rasos. Então, se você está se sentindo triste há muito tempo, isso não é normal, isso pode ser depressão. E aí a pessoa se identifica rapidamente e aí tende a não buscar uma avaliação mais aprofundada. Qual que é o maior problema disso? É que quando a gente não tem um diagnóstico correto, a gente não tem a possibilidade de oferecer para essa pessoa o tratamento correto, porque não se trata ansiedade, depressão da mesma forma. E principalmente não se trata duas pessoas que têm depressão da mesma forma, porque cada uma delas vai ter necessidades diferentes, assim como o TEA, né? Quando a gente fala de espectro, dentro do transtorno do espectro autista, a gente está falando justamente sobre isso. Várias pessoas que fazem parte desse grupo, mas que têm personalidades, necessidades, potencialidades diferentes. Então, por que é importante esses vídeos, né, da internet? Para que cause certa identificação, né, aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu tenho? Me identifiquei com essa característica aqui. Será que eu tenho alguma coisa, né? Será que pode ser um sinal para mim? E aí sim você vai buscar alguém que seja especializado, capacitado para investigar isso corretamente. Então, o autodiagnóstico nunca é o melhor caminho, porque através dele você não vai conseguir o que você efetivamente precisa, que é o tratamento correto. E como esse autodiagnóstico das redes sociais, vamos chamar assim, essas informações erradas podem levar a decisões inadequadas, a decisões ruins sobre a nossa saúde mental, né? Eu me autodiagnóstico, o que isso pode acarretar para mim? Qual prejuízo isso pode trazer para mim? Além dessa questão da ausência do tratamento correto, algumas questões podem acontecer, como, por exemplo, essa pessoa se identificar com determinado transtorno, e aí alguns comportamentos que trazem certo nível de prejuízo não serem considerados como algo importante. Então, esses dias até eu vi uma pessoa no ônibus falando assim: ai, não é nada não, é que eu tô com meu TDAH atacado. Gente, eu achei isso a coisa mais inusitada do mundo, né? Porque é como se o TDAH, naquele contexto, fosse uma gripe, uma alergia, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que os prejuízos estão muito nesse lugar, de você se identificar com várias coisas, isso não trazer para você uma mudança prática, né, de uma estratégia que seja especializada a você, e isso fazer com que você demore mais para buscar ajuda, porque é como se todo mundo tivesse. E se todo mundo tem, não é necessariamente um problema. Então, eu acho que esse tem sido o maior problema que eu tenho visto, assim, inclusive na clínica mesmo, né, na avaliação. Hoje em dia é muito comum que as pessoas venham diagnosticadas para mim já. Então, porque eu tenho autismo, que eu não sei o quê, e aí eu pergunto, tá, como que foi esse processo de diagnóstico? Não tem, né, não foi um médico que fechou. É que eu sei que eu tenho, então eu vim aqui só para você comprovar que eu tenho, e às vezes a pessoa não tem. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A avaliação, ela só é importante porque ela te possibilita um tratamento adequado. Se você não avalia bem, não faz sentido nenhum próximo passo. É muito importante, né? Hoje, cada dia está mais comum as pessoas usarem esses transtornos para dar desculpas de qualquer coisa da sua vida, né? Isso está cada Sim, dia mais comum. sim. É como uma época foi o signo, né? Então, porque eu sou desse signo, isso explica todo o meu É comportamento. verdade. Aí hoje em dia já está mais nessa área, né? Do TDAH. Não, porque eu tenho TDAH ou porque eu tenho ansiedade, mas não faz nada para lidar com isso, né? Nada que seja mais eficaz. E aí isso passa a ser um problema porque cria uma naturalização de algo que não deveria ser visto como natural nesse sentido, né? Doutora, a gente está chegando ao final, mas eu tenho mais uma pergunta, na verdade, um dois em um, né? Todos esses tipos de transtorno, né? Eles têm ou cura ou tratamento para amenizar os seus sintomas, se é assim que eu posso dizer, né? Os seus tanto TDAH, quanto autismo, quanto ansiedade, a depressão. E que momento, eu emendo, em que momento as pessoas devem procurar, tem que saber que é a hora de procurar um profissional qualificado para tratamento e diagnóstico?
Esses transtornos têm um tratamento que geralmente... Eu fiz errado. Vou. Eu tô apertando sem querer o meu. Vou fazer de novo. Daqui a pouco a Ayla tá aqui. Nath, você botou tua cara. Deixa eu lá. Pergunta de novo ou posso responder? Não, eu vou fazer de novo, porque aí eu vou fazer... A gente pode usar a primeira parte da pergunta. Eu vou fazer a pergunta de novo e aí eu já boto só a senhora no... Pronto. A gente está chegando ao final, doutora, da nossa entrevista, mas eu tenho uma pergunta 2 em 1 para a senhora. Esses tipos de transtorno, seja o do espectro autismo, do autista, né, o TDAH, o TOD, ansiedade, depressão, eles têm cura ou tratamento que faça amenizar os seus sintomas e faça a gente ter uma qualidade de vida melhor? E aí eu emendo, que hora a gente sabe que é o momento certo da gente procurar ajuda profissional? Esses transtornos, eles têm um bom tratamento, né, um bom auxílio na qualidade de vida. Quando a gente está falando sobre transtornos de neurodesenvolvimento, né, como o TEA, por exemplo, o autismo, a gente está falando sobre um processo de formação cerebral diferente. Então, a gente não vai ter um processo de cura, né? O que a gente pode fazer é amenizar os prejuízos que vêm acompanhados desses transtornos, para que aquela pessoa tenha o máximo de qualidade de vida que ela pode. Quando a gente está falando sobre transtornos de humor, como, por exemplo, a depressão, existem casos em que a gente consegue a remissão total de sintomas. Então, aqueles sintomas, eles não aparecem mais como meio de prejuízo para esse paciente. Mas a gente não fala sobre cura, porque a cura seria a eliminação total, né, de uma maneira longeva. Então, a partir desse momento, essa pessoa nunca mais vai ter nenhum desses sintomas, nenhuma dessas dificuldades, e não é isso que acontece nesses transtornos. Mas, quando a gente tem a associação de tratamento psiquiátrico, quando necessário, com um tratamento psicológico, a gente tem um resultado muito positivo, né, na autonomia e na qualidade desses indivíduos. Agora, com relação ao momento certo de buscar a dúvida, é assim que você tem essa sensação de que alguma coisa não está sendo como deveria ser, né? No sentido de tem alguma coisa me incomodando, ou na minha vida, ou no meu funcionamento, eu estou sofrendo com algo, ou eu não consigo controlar algum comportamento meu. Esse é o momento de buscar ajuda, quando começa o sofrimento, né? Seja o seu ou de alguém com quem você se relaciona, porque às vezes a pessoa, ela não percebe os próprios prejuízos no primeiro momento, né? É uma outra pessoa que acaba percebendo. Na depressão isso é muito comum. Às vezes, e na ansiedade também, às vezes a pessoa que sente aqueles sintomas, ou não percebe, ou entende aquilo como parte natural dela, eu sempre fui assim. E aí ela é alertada por uma outra pessoa de que isso talvez não seja muito positivo. Então, o momento é esse, perceber o sofrimento, busque ajuda. Pronto, doutora. Muito obrigada, doutora Juliana, por compartilhar o seu conhecimento e por nos ajudar a entender melhor, né, esses temas tão importantes, né, a neurodiversidade, o autismo, o TDAH, o TOD, a saúde mental merecem, de fato, serem discutidos e compreendidos. E sua visão foi muito fundamental para a gente abrir o espaço para essa conversa, viu? Imagina, eu que agradeço, para mim foi um prazer gigante compartilhar com vocês essas informações e tenho certeza que eu vou aprender também muito acompanhando os conteúdos aqui. E, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. E se esse episódio te tocou de alguma forma, deixa aqui o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, familiares, enfim, com as pessoas de uma forma geral. E não esqueça de se inscrever também no nosso canal, né? Ativa aqui o sininho para ficar por dentro de todas as nossas entrevistas. Não perca os próximos episódios e também nos siga nas redes sociais, @Saúde Todo Dia News. Até a próxima, pessoal!